Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, muito bom dia. Precisamos cantar. Quem canta os males espanta. E quanto mais turbulenta estiver a situação, mais urgente se faz a cantoria. Mesmo desafinada, rouca, fora de esquadro como a minha. Está começando mais um Papo das 9, ao vivo, direto do meu cafofo aqui de Laranjeiras, num dia de sol, uma temperatura adequada no Rio de Janeiro. Não sei como é que está o tempo por aí onde você está. Adorei ontem quando eu pedi que vocês reportassem, quando mandassem perguntas, onde vocês estão. Estamos com um caleidoscópio geográfico interessante por aqui. E nesta sexta-feira vamos sextar bonito naquilo que nos compete fazer, experimentando a maior pandemia do nosso tempo, que é a centralidade, a busca inegociável, inadiável do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar físico, mental e espiritual, e isso vai demandar de nós algum trabalho. A busca dos recursos ao nosso alcance que possam nos ajudar efetivamente a não deixar de fazer a nossa parte sempre na busca desse equilíbrio, dessa serenidade, dessa sanidade. A gente dobra, a gente enverga, mas não quebra. Resiliência é uma palavra que eu adoro. Significa a capacidade de, sob qualquer circunstância, em qualquer agressão, qualquer violência, qualquer situação hostil, claro que a gente se ressente, mas a gente dá a volta por cima. E isso é fundamental. A vida é isso. A vida não é estática, monótona. A vida é uma montanha russa. A gente está subindo no carrinho, de repente vislumbra a paisagem lá de cima e fala: Senhor, que isso, eu não merecia tanta coisa bonita. Nossa, se eu desencarnasse hoje, desencarnaria feliz. Aí de repente o carrinho despenca. E você rapidamente registra o golpe e fala: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Que castigo, que punição. Não é nada disso. Quando você está de boa ou quando você está no atoleiro, em qualquer circunstância há aprendizados. É um intensivão, é o Enem espiritual. É isso que estamos aqui fazendo. Pastorino, hoje, parceiro espiritual do nosso Papo das 9. A mensagem escolhida é 184, que é a linha de ônibus aqui da minha área, 184, Estrada de Ferro, Laranjeiras. Vamos lá. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela região, diante de Deus, não contam as diferenças externas. Só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nestas verdades, ponto de exclamação, Carlos Torres Pastorino. E a gente ainda tem tanto preconceito. A gente ainda julga as pessoas pela aparência, pela cor de pele, pela religião, por quem votou, se não votou, pelo nível de renda, pela formação profissional. A gente julga as pessoas pela roupa que ela usa.
A gente julga as pessoas por tão pouco. E aí precisamos ter esse cuidado de não medir as pessoas por aquilo que externamente elas nos apresentam. Ontem, quando a gente estava tendo o papo sobre consumo de carne, eu vi rapidinho, mas não fiz menção de uma comunicação de alguém dizendo assim: Chico Xavier comia carne e Hitler era vegetariano. Esse é um julgamento externo. Esse é um julgamento externo. Então, sempre que a gente fala sobre alimentação sadia e sobre os alimentos que contribuem para um planeta protegido, resiliente, eu não estou estigmatizando quem come carne, nem estou enaltecendo moralmente quem não come. Eu estou falando de fatos. Existem alimentos que contribuem para um meio ambiente sadio. Existem alimentos que não contribuem para um meio ambiente sadio e trazem no seu histórico crueldade, sofrimento, dor. E a gente também vai se nutrir junto com um alimento que tem essa história dessa energia. Isso é um fato. Mas isso não significa digamos, um carimbo que determine se você é alguém melhor ou pior do que quem quer que seja. Aí que entra o pastorino, né? O que realmente faz a diferença é aquilo que a gente vai levar na bagagem quando a gente partir desse mundo. Você não vai levar sua casa, que você disse é sua, seu carro, que você disse é seu. Você não vai levar suas roupas, seus aparelhos eletroeletrônicos, você não vai levar o seu bichinho de estimação, você não vai levar rigorosamente nada desse mundo, exceto, é o que cabe na bagagem para o outro lado da vida, tudo aquilo que a gente efetivamente é, do ponto de vista ético, moral, intelectual. E a gente se beneficia do legado. O legado foi positivo ou negativo? Foi uma vida proveitosa? Ou foi uma vida que você malbaratou tempo e energia naquilo que não é essencial? São as grandes questões espirituais que aludem ao que realmente importa e remete ao essencial. Bom, hoje eu estou indicando um livro que eu ganhei de presente 20 anos atrás. Opa, caiu aqui tudo! 20 anos atrás, da autora, uma psicóloga, chamada Bel César. Faz tempo que eu não falo com ela, é de São Paulo. O título é espetacular. Morrer não se improvisa. O subtítulo é Relatos que ajudam a compreender as necessidades emocionais e espirituais daqueles que enfrentam a morte. A morte é a única certeza que temos em vida. A pergunta é, estamos preparados para esse momento? A maioria de nós não, porque a gente não pensa nesse assunto. A gente acha esse assunto muito baixo astral, um assunto que não... não, isso vai dar azar. A gente dá vazão à superstição, à mistificação. Entretanto, não é um problema a gente refletir sobre se a morte é o único fato definitivo, a única certeza que temos em vida. O que será de mim no momento em que isso acontecer? E aí a Bel César se especializou na linha psicológica que ela se formou como discípula de um lama budista, Lama Ganchen Rinpoche. Ela juntou ciência psicológica com sabedoria budista para ajudar pacientes terminais. E isso é muito interessante porque são pessoas que estão lúcidas, estão interagindo com familiares e amigos, mas sabem que são portadoras de uma doença terminal. Receberam um diagnóstico duro. E ela entra no circuito para dar assistência. O livro é isso, basicamente isso, e ela compartilha no último capítulo o conhecimento de outros terapeutas e especialistas que ajudam, são 17, na verdade, representantes espirituais, médicos e terapeutas do Brasil e do exterior,
que mostram diversas maneiras de se fazer esse acompanhamento a pessoas nessa situação. E ela encerra dizendo aqui na orelha do livro: afinal, uma morte mais digna é o que todos nós desejamos, não só para os outros, como também para nós mesmos. Em outras palavras, nós estamos falando de hospice, que é uma palavra em inglês. Desculpa, agora é em inglês mesmo, porque o conhecimento sobre esse assunto veio de fora, que é uma combinação de estratégias terapêuticas, de assistência, cuidados paliativos, apoio psicológico, e permitir que a pessoa, sabendo-se portadora, por exemplo, de uma doença terminal, em seus instantes derradeiros, dias ou semanas, ou meses, se prepare para isso da melhor maneira possível. Ah, André, mas não dá não. Isso daí não dá certo não. Eu não tenho estômago para isso não. Leia o livro. É perfeitamente possível. Esse trabalho tem fundamento científico, ele exige um treinamento, ele exige uma preparação do profissional para conduzir de forma amorosa, atenciosa, com afeto, com carinho e com técnicas esse desenlace. É muito interessante. Para quem estiver aberto e estiver, digamos, de alguma maneira tranquilo para acessar esse gênero de informação. A morte não pode ser um tabu na vida da gente. A gente não pode evitar o encontro com um assunto tão importante, porque é a culminância da existência. Então, é muito bonito o trabalho de vários profissionais no Brasil que dão assistência a quem esteja nessa situação. Morrer não se improvisa. Bel César é a autora. Ela é mãe de um lama budista, o Lama Michel. Quando ela escreveu esse livro, lançou esse livro há 20 anos, o Lama Michel era um menino. Agora já é um... né? Tem lugar de fala. Ele já tinha, mas ele aprimorou. A Bel César, ela tem um currículo muito importante e ela consegue comunicar um conhecimento delicado, assim, sutil e que faz bem para a alma da gente, penso eu. Sugestão de doação para hoje? Bom, posto que o noticiário, vocês sabem, né? Está um pouco tenso e pesado, por isso que eu comecei o Papo das 9 numa cantoria meio desafinada, mas que me tranquiliza. Adoro cantar essa música. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu pai foi seminarista, ele quase foi padre. E ele gostava de andar à noite. Ele virou professor e às vezes eu acompanhava ele dando caminhada à noite aqui, por aqui. E ele descia as escadas do prédio, ele não gostava de pegar o elevador, a gente morava no 5º andar. E ele gostava de cantar os cantos gregorianos que ele aprendeu no seminário, na matriz São Francisco de Assis, em João Pessoa. Ele cantava os cantos gregorianos descendo a escada e eu descobri depois que ele gostava, na verdade, da acústica do condomínio. Da acústica. E eu achava lindo aquilo. É como cantar no banheiro, né? Dá um reverb bacana. E esses cantos, eles nos apaziguam. Tem sabedoria nos cânticos religiosos. Cada tradição com seu cântico. Mas todos eles trazem um alento, uma energia. Alguém perguntou se tem passarinho aqui por perto? Tem, graças a Deus. Será que veio lá do Rio Doce, da aldeia Krenak, visitar a gente? Bom, então, qual é a sugestão para hoje, que o dia vai requerer atenção, né? Minha sugestão, e eu me comprometo a fazer isso também, todos nós. Escolha pelo menos uma pessoa do seu círculo de amizades ou do seu círculo familiar, ou colega de trabalho, ou vizinho, que você intua que gostaria muito de um contato.
ou por ser alguém que está aflito na quarentena, vulnerável ao noticiário, tenso pela situação da pandemia, ligue para essa pessoa. Faça contato, se não der para ligar, manda uma mensagem. Oi, fulano, como vai, fulana? Tudo bem por aí? Queria saber como você está. Vamos nos habilitar, com pouco, a fazer muito. Porque, não raro, esse contato abre campo para a luz. A luz da lembrança de alguém. Alguém está preocupado comigo. Alguém se lembrou de mim. Alguém está ligado se eu estou passando por um momento difícil. E vamos combinar, quem não está? Você acha que você vai ligar para alguém que está super feliz? Você acha que você vai conseguir encontrar alguém que esteja super de boa? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai sempre ser certeiro na abordagem. E acho que isso vai ser bom. E acho que isso vai te fazer bem. Então escolha o momento, escolha a pessoa. Se gostar disso, depois faz contato com uma segunda pessoa. Se tiver tempo, tiver meio à toa, meio melancólico, encaixa a terceira pessoa. Faça disso algo, se possível, recorrente na tua semana. Não precisa nem ser todo dia, se você não se sentir à vontade. É algo legal, é algo que faz a diferença. Bom, vamos lá, resumo do noticiário. Acho que eu vou cantar de novo, hein? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós tivemos um salto, né? Estamos agora naquela escadinha ascendente, colhendo o que semeamos na invigilância da quarentena. Né? Tem um delay aí tem um retardo de aproximadamente 2 semanas, quando aflora o diagnóstico da Covid e eventualmente o óbito. Tem um tempo da semeadura para se manifestar. Muito bem. Nós temos hoje 9.240 óbitos no Brasil. É muita gente. O Brasil já é o segundo país do mundo com número de casos novos de óbitos em 24 horas. Segundo país em 24 horas. E 8º país do mundo no ranking da incidência da Covid-19. Aí, ontem esses números foram conhecidos. E ontem tivemos também um espetáculo. Deixa eu retirar o que eu disse. Não é um espetáculo. Nós tivemos uma cena, eu diria, polêmica em Brasília. Eu vou resumir aqui o que houve, tentando me ater aos fatos. Encontro do presidente da República agendado com empresários da indústria, apenas empresários da indústria. E os empresários da indústria levaram ao presidente preocupações em relação ao que vai acontecer com esse setor da economia se a pandemia perdurar, se o isolamento social persistir, como fica a situação de alguns setores da indústria. O presidente recebeu os empresários e, em vez de conversar, em vez de fazer o que se espera de um presidente, né, vamos convocar o ministro da Economia para conversarmos aqui sobre estratégias de enfrentamento da pandemia sem deixar de assistir setores que são importantes na geração de emprego e renda, produção de riqueza, pagamento de impostos, etc. Não, presidente, vamos atravessar a Praça dos Três Poderes e vamos conversar com o presidente do STF. STF? Bom, atravessam a Praça dos Três Poderes e dão um susto danado no presidente Dias Toffoli, que nem estava no STF, esse encontro não foi agendado, e que achou por bem abrir a porta do STF, não apenas para o presidente, o que é correto. O presidente se abre a porta sempre, não precisa agendar. Mas os empresários também entraram, entrou todo mundo numa sala. E aí o presidente começa, novamente, a manifestar enorme preocupação com a economia, em primeiro lugar, assim, economia. Abre a palavra para todos os empresários fazerem ali, que também foram surpreendidos os empresários com essa visita ao STF, falar sobre o que lhes aflige.
E inicia-se uma transmissão ao vivo na rede social do presidente sem que o presidente do STF soubesse. Isso, assim, não se faz isso, né? E aí, ao falar, o presidente do STF deu o recado. Falou, olha, vamos respeitar aqui os protocolos de enfrentamento da pandemia, são necessários, e quem está à frente disso são governadores e prefeitos. Ratificou o Toffoli, uma decisão do plenário do STF, quando o presidente da República queria ter o poder de dizer se haverá ou não isolamento social e de que jeito. Não, a Constituição é clara e os ministros do STF, ao interpretarem a Constituição, determinaram. Quem tem a palavra final sobre isolamento social, quarentena, lockdown, é quem está na ponta, quem é o prefeito que está lá junto, na cidade, está vivendo aquela realidade, o governador que está lá, no estado dele. A partir de Brasília, não é possível que o presidente queira ter ingerência nas rotinas de prefeitos e governadores. É um princípio republicano, da federação. Ao que parece, o presidente não entendeu isso e quis constranger, ao que parece, o presidente do STF. Bom, muito bem. Depois o presidente sai do STF e, por decreto, afrouxa o entendimento do que seja serviço essencial. É larga a lista. E coloca vários outros setores da economia como serviço essencial. O decreto é inócuo porque o próprio STF, como disse, determinou quem delibera sobre isso é governador e é prefeito. Mas o decreto foi para dar um cutucão. Em plena pandemia, no dia que o Brasil bateu o recorde de óbitos e de novos casos. E aí, o presidente marcou para amanhã, sábado, disse, sem nenhum constrangimento. Amanhã eu vou dar um churrasco com 30 convidados e talvez tenhamos uma peladinha. Bom, o que o presidente faz nas horas vagas é assunto dele. Agora, ele anunciar isso publicamente, diante do luto de mais de 9 mil famílias e da ansiedade, da angústia de milhões de brasileiros diante do avanço rápido daquilo que não é uma gripezinha, tem uma dissintonia aí. Parece que o presidente está em outro planeta, outra galáxia. É complicado. E aqui, só para a gente pegar carona numa expressão que causou polêmica também, que foi um empresário que tem razão em estar preocupado, que tem razão em querer saber o que vai acontecer, como é que o governo pode eventualmente não permitir que ele quebre. Mas é do jogo do capitalismo, né? Quer dizer, capitalismo é risco. Agora o governo pode auxiliar empresas se achar que deve. Cada caso é um caso. Mas aí falou-se ontem, nessa reunião, um empresário da indústria. O CNPJ está no UTI. Na UTI. O CNPJ está na UTI. Ele falou isso no dia que mais de 9 mil CPFs foram declarados mortos pela Covid-19. CPF morre. CNPJ fica abalado, mas pode se recuperar. Você tem oportunidades para depois, lenta e progressivamente, recuperar o prumo, a economia dinâmica. A vida não. Quando a vida colapsa, cessa a vida. Então, se a CNPJ, o cadastro, né? O CNPJ está na UTI, que isso não seja uma notícia mais importante do que mais de 9.240 CPFs que vieram a óbito. Bom, estou manifestando opiniões. Eu não gostaria de comentar a entrevista da Regina Duarte espontaneamente, porque o Papo das 9 não é propriamente análise política. Aqui, a ideia da nossa conversa era fortalecer a coragem da gente, fazer a coisa certa, em nosso favor, em favor da coletividade, em favor do planeta, em tempos de pandemia. Era aliviar a carga da quarentena, era a gente, de alguma forma, estabelecer uma saudável sintonia com assuntos, sentimentos, práticas que remetam à positividade e luz.
Então, se tiver alguma pergunta aqui sobre a Regina Duarte, eu até dou um pitaco, mas eu vou... Vamos em frente, ó. Cadê aqui? Vamos lá. Cláudia de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Nome da minha mulher. Tudo bem, Cláudia? Bom dia. Alguma ideia para me ajudar a meditar? Estou com dificuldades nessa pandemia. Olha, existem várias técnicas de meditação. Você vai encontrar, inclusive, na internet, no YouTube, várias narrações. Você fecha os olhos e acompanha a narração. Se você está com dificuldade de meditar sozinha, existem narrativas. A condução da meditação, como se fosse alguém conversando com você. E isso é muito gostoso. Isso dá muito certo, né? Eu não sei se você se dá bem com esse tipo de dinâmica, mas é uma forma de você não ficar sozinha. Se você sozinha está tendo dificuldade de meditar, talvez se encaixe muito bem uma ajuda externa. A ajuda externa de graça, acessível, que pode fazer a diferença para você, é essa meditação guiada que a Ketila Godoy está sugerindo aí. Alguém que gravou, e de preferência alguém cacifado, né, que faça esse trabalho à distância. Experimenta, Cláudia, depois me diz. Se continuar com dificuldade, eu vou elaborando junto com você outras perspectivas aqui. Lena Faria Souto. André, você acha possível me oferecer para conversar com idosos que estão sozinhos? Como fazer? Lena, você decide. Quem seriam os idosos que estão sozinhos? Você conhece os idosos? Isso é bom, né? Estabelecer uma relação de confiança. Os idosos estão recolhidos, você não vai poder ir até eles, porque você representa risco para eles. Então, vai ser por telefone, vai ser por WhatsApp, vai ser por Instagram. Você escolhe quem é o idoso, sugere a conversa e você negocia com essa pessoa qual a tecnologia, qual o canal. É claro que é possível, é desejável que aconteça. Você vai estar fazendo muito bem a você e a quem for o alvo da disponibilidade sua para a conversa. Sensacional. Lutelages. André, bom dia. Como ficar alheio ao cenário político e econômico sem que nossa saúde emocional e mental não seja abalada? Belo Horizonte, Minas Gerais. Gente, vamos lá. Eu já falei aqui de um amigo meu, Alexandre dos Santos, que trabalhou comigo na Globo News. E ele tinha uma frase que era um mantra, que ele dizia assim, nada me aborrece. Aquilo era um mantra. Era uma coisa que ele, ao repetir, ele estava se autossugestionando. E funcionava. Era uma pessoa, continua sendo, muito tranquila, muito calma. Então, vamos lá, meu irmão, ou minha irmã. Lutelages. Você decide se você quer ficar abalado com a sua saúde mental e emocional. Que a gente sofre os efeitos da crise, não tenho dúvida. Isso aí não está em discussão. A crise está aí. A questão é, o que você está disposto ou disposta, desculpa pelo nome, eu não sei como é que eu emprego aqui a resposta, o que você está disposto a fazer diante disso? Porque a responsabilidade é sua. A crise não é responsabilidade sua. O que você faz da crise é faça do limão a limonada. Mire-se no bom exemplo de pessoas em situação pior que você, que não se deixam colapsar emocionalmente ou psicologicamente. A gente tem muito que aprender com as pessoas em situação mais difícil, que não têm a mesma reação que a nossa, por invigilância, que por vezes a gente perde assim o foco e se deixa levar por uma emoção que não nos favorece. Percebe? Então a gente pode e deve fazer um exercício, um trabalho de não sermos vulneráveis a estados emocionais aflitivos. Vigiai e orai, medita, reza, canta, acesse conteúdos. Não estabeleça sintonia com as más notícias.
Não estabeleça sintonia com os profetas do Apocalipse. Não estabeleça sintonia com aqueles que se deliciam e têm prazer em descrever cenários cada vez mais sombrios. Eles não te merecem. Eles adoram quando você fica preocupado, ansioso, angustiado. Não dê esse prazer para eles. Nada me aborrece. Não há ainda blindagem para o vírus corona. Mas a gente tem blindagem para o mau humor, para a angústia, para a ansiedade, para o nervosismo, para a histeria, para a raiva, para a cólera. Depende da gente. A gente pode fazer muita coisa em nosso favor. A gente quer o remedinho barato da farmácia, né? Vocês sabem que o melhor negócio do Brasil é abrir uma farmácia. Tem mais farmácia por metro quadrado no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. O povo adora uma farmácia. Por quê? Porque a farmácia é promessa de solução rápida. Aliás, tem muitas denominações religiosas que fazem a mesma coisa. Vem para cá que a gente arruma emprego, vem para cá que a gente arruma um parceiro amoroso, vem para cá que a gente te imuniza de coronavírus. É um absurdo. Tudo a seu tempo, do jeito certo, e a gente está aqui para aprender a lidar com as situações difíceis. Esse é o ponto. Então, não se deixe abalar psicológico ou emocionalmente por um momento ruim da economia. Outros países estão se deparando pela primeira vez em muito tempo com crise econômica. Eu tenho 53 anos, eu já perdi a conta de quantas crises econômicas eu já peguei. Inclusive a década perdida, que foi a década de 1980. Ah, mas o que vem por aí deve ser pior. Ok, a gente já está treinado. A gente sabe como é que se vira na hora que está tudo esquisito. A gente tem no Brasil esse trunfo. Se tem uma coisa interessante do Brasil no enfrentamento da crise econômica que se avizinha, já está colocada e teremos ainda pela frente, causada pela pandemia, que a gente conhece o que é PIB baixo, recessão, crise monetária, mudança de moeda, hiperinflação. Olha, na flauta. A Samantha Arraes, do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, dá bom dia. Bom dia, Samantha. O que pensa da atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente? Tantas agressões e não ouvimos falar em ações de proteção. É verdade, o Ministério Público, me parece, não quero ser injusto, tenho muitos amigos e fontes no Ministério Público. Amigos que eu digo assim, são pessoas que eu conheço há muito tempo no exercício da minha função jornalística. Ministério Público está tendo trabalho. Se procurar, acha, e não precisa procurar muito. Concordo com você, tem que mostrar mais serviço. Isabel Nascimento, André, tudo bem se permitir ficar triste e quieta, se resguardando, se cuidando, para depois ficar forte de novo, né? Ontem tentei lutar contra isso e foi pior. Médica maranhense vivendo em Sampa. Ô, doutora Isabel. Uma pessoa muito querida do meu ambiente de trabalho me procurou um dia desses para falar algo parecido. Em linhas gerais, é se ela tinha o direito de sofrer, de se sentir triste. Quem sou eu para dizer isso, qualquer coisa? Mas eu fui muito franco com ela e falei por mim. É claro que nós temos o direito. Então, por vezes, o que a gente pode se deparar é com uma tristeza que não passa rápido, que persiste mais tempo do que a gente gostaria. Não é para lutar contra ela. Acolhe. Fala assim, vem cá, tá triste? Então vamos encarar essa junto, eu e você. Se lembra daquele filme, quem quiser, eu acho que é acessível aí por algumas TVs a cabo, talvez já tenha até no YouTube, não sei. Divertidamente, da Pixel, que mostra, para criança, hein, a importância da tristeza na vida da gente. A gente sente tristeza. A tristeza não é prazerosa, mas ela pode ser experimentada com maturidade, com sabedoria.
E se a tristeza lhe visita, você vai tentar descobrir por que você está triste, vai de alguma maneira processar esse sentimento para ver qual o aprendizado que ele traz, que informação vem junto e o que está ao seu alcance, para que ela não crie raízes, para que ela não se expanda, porque isso não é bom. A tristeza faz parte, cultivar a tristeza não é bom. Joana de Ângeles, cuja obra Após a Tempestade eu recomendei ontem, uma autora espiritual, mentora de Divaldo Pereira Franco, num dos livros da série psicológica, diz com muita clareza: a depressão, que é uma alteração na bioquímica do cérebro, em alguns casos ela pode ser fabricada por pessoas invigilantes, que cultivam a tristeza, e a tristeza, que naturalmente passaria, pode se tornar persistente. Aí você pode fabricar, você pode alterar o funcionamento do seu sistema nervoso. Você pode criar e cultivar uma depressão. É disso que estamos falando. Toda emoção que nos visita nos traz uma informação, nos traz aspectos importantes do nosso íntimo, de quem somos, como reagimos a certas situações. São informações úteis para o autoconhecimento. E como lidar com essas informações é a questão, né? Doutora Isabel, tudo passa. Os momentos tristes também. Nenhum de nós é um robô, máquina, que se programa para não experimentar de sabores. Eles acontecem. A grande questão é o que eu estou disposto a fazer para lidar com isso. Cecília Lins, bom dia, André. A entrevista da Regina Duarte eu assisti. Que frieza e irritação foi aquela? Ficou chateada com as interferências de outros jornalistas. Tratou as mortes através de tortura com frieza. Você já explicou, eu não preciso falar nada. Eu tenho muito respeito. A Regina Duarte é uma atriz que marcou muito a minha geração, como a namoradinha do Brasil, né? E uma atriz que teve particularmente importância na época que a gente estava saindo da ditadura, numa série exibida pela TV Globo chamada Malu Mulher. Malu Mulher, que reforçava a necessidade do enfrentamento da cultura patriarcal, da sociedade machista, e que trouxe para a televisão debates da atualidade. Naquela época não era muito comum a gente ver na televisão novelas ou séries que abordassem temas comportamentais, temas políticos, temas éticos, morais. Malu Mulher. Então, eu lamento, sabe? Eu sofro, na verdade, quando eu vejo pessoas que construíram assim uma imagem pública, uma reputação, né? Uma empatia. De alguma forma, darem uma entrevista onde a palavra empatia ficou ausente, né? Fica uma coisa meio áspera, indiferente. Há tanta dor e sofrimento embutido ou embutidas nas questões que foram trazidas na entrevista. Vamos em frente. Ana, André, como podemos fazer a comemoração de Dia das Mães com segurança se estamos em isolamento separadas? Eu na minha casa, minha mãe na casa dela e minha avó na dela. O normal seria o lanche na vovó. Primeiro, a bênção de você ter mãe, eu não tenho mais aqui comigo. Segundo, a bênção de você ter vó, você tem, eu não tenho mais comigo. Em terceiro lugar, você pode fazer no Dia das Mães o que nós em família fizemos no aniversário de uma das filhas. Estávamos eu num lugar, minha mulher no outro e as meninas em outro estado, onde estão refugiadas, estudando à distância. Estão em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi aniversário da Lalá, da Larissa. Nós
pela primeira vez, celebramos o aniversário em lugares distantes, separados, mas na mesma telinha do smartphone. A melhor maneira, se me permite, Ana, de você no Dia das Mães homenagear sua mãe e da sua mãe homenagear sua avó, é não abraçar, não apertar a mão, não beijar e demonstrar amor, gratidão, imenso carinho e afeto à distância. Não consigo imaginar demonstração mais robusta em favor da mãe. Agora vamos combinar, pobre da gente que só lembra da mãe no Dia das Mães. Pelo amor de Deus. Não é o seu caso, Ana. Dia das Mães é uma data comercial que nós respeitamos porque no calendário faz a gente se lembrar que tem mãe. Até quem parece que não tem. Todo mundo tem mãe. Lembre-se da sua mãe nesse dia usando os recursos que o século XXI lhe oferece. Você não está assistindo o Papo das 9 aqui? Faz o Papo da Mamãe. Papo da Mamãe. E mata a saudade, mas sem melancolia. Essa história de fazer contato e chorar. Eu queria estar aí com você. É melhor não ligar para sua mãe para dizer isso. Liga para sua mãe com alto astral. Oi, mãe, que saudade. Vamos fazer contato com a vovó? Vamos botar nós três aqui na telinha? E brinca, faz piada. Poxa, quem diria que a gente fosse celebrar um Dia das Mães assim? Vou bater uma foto aqui de nós três. Não dá para fazer diferente? Por que a gente é tão apegado à rotina, à tradição? O certo é se proteger. Proteja sua mãe, proteja sua avó longe. Valéria Freitas, e os respiradores da UFRJ quando serão usados? Não tenho notícia, não sei se ficaram prontos. Leandro César, Jundiaí, São Paulo. Entre a dor física e a dor moral, André, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? A dor moral. A dor moral. A dor moral pode varar séculos, porque somos imortais. E a dor moral pode nos acompanhar séculos. A dor do corpo tem prazo de validade que é da resiliência da dor num corpo finito. A dor moral, ela persiste na linha do tempo. O corpo perece e a dor moral te acompanha. É o que a gente pode levar na bagagem para outra vida, para outro plano. Então não tenha dúvida. Não tenho dúvida dentro daquilo que eu acredito. Eu tenho que me policiar, pelo amor de Deus. Sou espírita, então estou me baseando na minha crença. E a gente ouve relatos de espíritos desencarnados que fazem essa consideração. Não é a dor do corpo, é uma dor moral. É a culpa, o arrependimento, o ressentimento, a mágoa, a raiva, o ódio, né? Causa dor. Aflição, angústia, ansiedade são estados que podem atravessar a linha do tempo. Por isso que aqui a gente tem que cultivar esse cuidado com a gente. Sempre. Cuidado, cuidado com o que você sente, com o que você pensa. Eduardo Barros, André, explica o que é morrer ou desencarnar. Bom, os espíritas não usam a palavra morrer. Entre nós não usamos. Outras denominações religiosas também não usam a palavra morte. Por quê? Porque todas as correntes espiritualistas afirmam a inexistência da morte. Então ninguém morre. Nós somos imortais. E quando o corpo, que tem prazo de validade, alcança a obsolescência programada, lagarta vira borboleta. E a gente faz a transição para o outro plano. Você lembra da novela A Viagem, de Ivani Ribeiro? Fez sucesso na TV Tupi com Eva Vilma. Aí teve, eu ia falar remake, teve a nova versão na TV Globo, no horário das 7, com Cristiane Torlone, Antônio Fagundes, e grande elenco. Foi a novela das 7 de maior audiência da história da TV Globo. E teve reprise no horário das 7. Bombou. Bombou. A viagem por quê? A viagem é a saída
de um corpo que não lhe serve mais. É como roupa. Você usa uma roupa um dia, aí chega em casa, principalmente em tempos de pandemia, o que você faz? Na área de serviço, ó, tira a roupa e ó, vai tomar banho. A roupa que não lhe serve mais, o que você faz? Tira do corpo. Um corpo que não serve mais, o que você faz? Abandona. Ah, André, para onde eu vou? Como é que vai ser? Procure informação nas diferentes religiões ou tradições, correntes espiritualistas. Você vai buscar informações, vai ver qual que faz mais sentido. Em comum, todas elas não acreditam, não afirmam a existência da morte. Então, desencarnar é o verbo literal do que o espírito entende ser o fenômeno da morte. Não é morte, é o desencarne. Eu desacoplei. Partiu. Hashtag fui. E a vida segue. Mar Andrade. André, meu filho é transgênero. Amo de paixão depois que fez a transição de nome. Mas não conseguiu trabalho. Nosso consolo é a doutrina. Você pode falar sobre isso? Bom, somos reencarnacionistas, os espíritas, e temos as nossas explicações para essa dificuldade de um espírito não ter afinidade, não se sentir encaixado, acoplado, identificado com o seu corpo. Então ele pode ter sido, é uma das explicações, são várias possibilidades. Pode ter sido homem, numa encarnação anterior, ou várias, e como homem desrespeitou sistematicamente as mulheres, eventualmente cometeu violência contra mulheres, não respeitou o gênero feminino. Em alguns casos, não todos, não generalizem, porque a doutrina espírita não tem receitinha de bolo dizendo que todo caso é assim ou assado. Em alguns casos, este, que encarnou em várias oportunidades como homem, desrespeitando o gênero feminino, realiza uma expiação no corpo de uma mulher e se sente em crise, aflito, em desacordo com esse corpo. Ele aprende na pele de uma mulher o que é isto, o que é ser mulher. É algo que pode soar absurdo para algumas pessoas, eu entendo. Não estou aqui para catequizar, não sou proselitista, mas a pergunta foi feita. Então, em outros casos, a gente vai ter espíritos que não estão realizando uma expiação, mas eles estão sinalizando para uma sociedade preconceituosa que existem situações em que é lícito legalmente falando, a legislação brasileira permite esse gênero de cirurgia quando há uma análise criteriosa de juntas médicas e psicológicas para confirmar um diagnóstico desse sofrimento de você não ter identificação com o corpo de um homem se sentindo, por exemplo, mulher. Então é uma questão polêmica, complexa, delicada, mas que eu acho importante a gente abordar para dirimir preconceitos e respeitar as pessoas como elas são. Respeitar cada um como cada um é. Quem estigmatiza outra orientação sexual, homossexual, bissexual, transexual, e faz juízo moral, desconsidera que muitos heterossexuais com aliança no dedo, mulher, família, bom cristão, são absolutamente promíscuos. A vida secreta de muitos heterossexuais é algo que causa perplexidade. Porque tem a fachada de bom homem, bom cristão,
posam de heróis do comportamento ético, do exemplo para a sociedade, e têm uma vida absolutamente promíscua. Quantas mulheres foram contaminadas com doenças venéreas, inclusive AIDS, de maridos promíscuos? São muitas as histórias, eu nem gostaria de detalhar. Portanto, do ponto de vista espírita, não se surpreenda se você é heterossexual, que faz juízo de valor dos outros porque os outros têm outra orientação sexual, se ao desencarnar você vê, ou você vir, que um homossexual está muito mais luminoso e evoluído que você, um bissexual, que sendo bissexual tem uma relação de amor, respeito, joga limpo com as pessoas, não faz do sexo uma bizarrice, não malbarata o uso do aparelho genésico. Eleva isso no patamar do amor, do afeto e do carinho e do respeito. Merece, portanto, do ponto de vista espiritual, ponto. O que está jogando limpo é amor. Ou um transexual, transgênero. Tanto preconceito. É uma herança da masculinidade tóxica que atravessa os tempos e que faz com uma pessoa como eu, homem no Brasil, tenha pudor. Eu já superei isso, mas eu fui criado e a cultura prevalente no Brasil é essa. Homem não chora, homem tem que falar grosso, homem não usa rosa ou cores femininas, homem não pode, menino, brincar de boneca. Pequenininho, inocente, tá lá vendo a bonequinha da coleguinha, coisa e tal, e pega a boneca e começa... Aí o pai dá uma bronca. Solta isso! Ou a menina, se quiser jogar bola, se quiser brincar com os meninos, não. Você vai brincar como uma menina deve brincar. Essa carga que deturpa a espontaneidade de uma criança, que vai ser o que ela é, com os pais agindo de um ou outro jeito. Cada um é o que é. Cada um será a expressão, isso é o desejável, isso é sinal de saúde, vai expressar o que é. É um absurdo que em pleno século XXI existe um projeto de lei que está aí circulando no Congresso de cura gay. Cura gay. Assim, é isso. O Brasil traz esse peso e que justifica um elevado número de suicídios entre homossexuais, transexuais, bissexuais, porque eles são estigmatizados. Não têm sensação de pertencimento. Cansei de fazer palestras sobre suicídio no Brasil, prevenção do suicídio. Perdi a conta de quantas pessoas que não são heterossexuais e sofrem por isso me procuraram e compartilharam seus sentimentos aflitos por não serem respeitados naquilo que são, por terem que esconder o que são, por serem patrulhados no ambiente de trabalho, em casa, no condomínio, na vizinhança. Hashtag outra coisa, vamos fazer diferente. No mínimo, respeita. Você pode até não concordar e dizer, não, André, eu fui educado assim, coisa e tal. Ok, não vou insistir, cada um com seu cada um. Mas pelo menos silencia, não ofenda, não falte com respeito. É um passo. É um passo. Não é pouca coisa. Um passo de cada vez. André, bom dia. A Sabrina. Bom dia, André. Como é o nome da casa de acolhimento de pessoas com doenças terminais? Bom, eu conheço uma aqui no Rio de Janeiro, que a gente até, sempre que pode, ajuda, que é a Casa Francisco. Casa Francisco de Assis Acolhimento. Do meu amigo Eduardo. Ele recebe pacientes terminais de câncer e pratica o hospice. Ele dá assistência médica e ele está presente para conversar, para brincar, para celebrar aniversário com pessoas terminais.
E ele ajuda essas pessoas a terem uma transição, a fazerem a viagem da forma mais digna e serena possível. É um trabalho lindo, que a gente precisa ter consciência de como deveria ser a regra. Os planos de saúde deveriam oferecer hospice, cuidados paliativos com esse tipo de assistência e com essa abordagem terapêutica. Faz a diferença. Irineia Azevedo, André, por que será que o brasileiro tem tanta dificuldade de entender o que é distanciamento social, já que é a única maneira de amenizar essa situação? Os historiadores vão ter o trabalho de investigar arquivos, declarações, hesitações, maus exemplos e talvez explicar o que você me pergunta. Por ora, a minha convicção é de que se todas as forças políticas estivessem coesas, independentemente de ideologia ou partido, em favor da saúde do brasileiro e do enfrentamento rápido da pandemia, promovendo o isolamento social para a curva achatar rápido e a economia voltar a bombar rápido, não estaríamos hoje. Nós estamos há quase 2 meses, quase 2 meses no Brasil, mais de 2 meses, enfrentando a pandemia com a curva ascendente. André, aí pergunta, quando será o pico da pandemia? Ninguém sabe, porque enquanto tiver gente na rua, a gente está empurrando com a barriga a solução do problema. É isso. Por que isso acontece? Irresponsabilidade, ignorância, ou os dois juntos. E, eu diria, uma presunção de que a ciência, que serviu para rigorosamente todos os países que estão enfrentando a pandemia, no Brasil não, porque no Brasil a gente é diferente. Não, não é. Infelizmente não é não. Infelizmente não é não. Lobo Cândido, André, o Brasil pode fabricar dinheiro e isso pode ajudar a população? Pode. Mas isso eleva a dívida pública, isso gera inflação, isso desorganiza a economia, né? Porque se fabricar dinheiro resolver esse problema, o país que mais fabricasse dinheiro seria o país mais rico. Só que a economia real, ela precisa ter o lastro nas riquezas mensuráveis. Então, fabricar dinheiro é um recurso que costuma envenenar a economia. Nesse sentido, o Paulo Guedes, o ministro, tem toda a razão. Ele está muito preocupado com permissão para endividamento sem limite. Porque aí a gente começa a sacrificar as atuais gerações de brasileiros e as gerações futuras para pagar a dívida. Adris Miranda, André, por favor, comenta sobre o novo projeto de lei que congela os salários de servidores públicos, que em sua maioria já tem salário baixo. O que foi feito nos supersalários e benefícios dos políticos? Isso é um assunto muito delicado, sobre o qual eu posso até mudar de opinião. Meu pai foi servidor público, foi professor em tempo integral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu preciso reconhecer o que você está falando. Existem diferentes estratos salariais. O ideal seria verificar se é possível congelar aumentos, sim, mas levando em conta a situação dos salários mais baixos. Se seria justo não permitir reajuste por 1 ano e meio, 2 anos, que está sendo proposto, para quem ganha menos. Essa é uma questão delicada de fato. Mas, particularmente, eu não vejo problema no congelamento dos aumentos, não. Porque o sufoco está aí. O sufoco está aí. Acabaram de perguntar para mim, né? Sobre fabricar dinheiro. Cândida Lobo. Não dá para fabricar dinheiro indefinidamente. A gente vai ter que segurar, apertar o cinto. Então, todos os órgãos públicos deveriam apertar o cinto. Todos os servidores públicos, especialmente aqueles com maiores salários, também. Você colocou a questão dos menores salários, eu precisava ter mais informação sobre quais são os menores salários.
e ver como isso funciona. Mas apertar o cinto é para todo mundo, porque tá feia a coisa. A Margot Oliveira. André, que dia terá a live com a Cláudia, sua esposa? Aí, Cláudia. Ó. Que dia terá a live com Cláudia, sua esposa? Hoje será com Marcos Palmeira, já teve com o Rossandro Klinge, com Ailton Krenak, etc. E vai ter com a Luísa Mel também. Ué, eu vou perguntar pra Cláudia, se ela topar, tô dentro. Agora, eu vou te dizer, a Cláudia, ela não é espírita, né? Mas ela respeita muito as minhas convicções. E veja, a gente dentro de casa procura dar o exemplo nesse sentido. Gente, 10:01, tá na hora da live com o Marcos Palmeira, gente. Desculpa, essa da live com a Cláudia fica para amanhã no Papo das 9, sabadão. Sextou, fiquem com Deus. Força, coragem, fé, serenidade, equilíbrio, lucidez, alegria. Faça as escolhas certas em favor da sua lucidez e da sua centralidade. Sanidade. Já. Vou dar uma desligadinha. Daqui a pouco a gente volta com a live com meu amigo Marcos Palmeira. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.